Bom dia a todos. Estamos aqui para mais um Minuto do Direito. Pretendo abordar fazer alguns vídeos curtos, passando pela Lei Geral de Proteção de Dados, que é um diploma novo, ainda muito desconhecido e de suma importância para o desenvolvimento do país, em harmonia com a segurança do cidadão. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, de a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, foi inspirada no Regulamento Europeu de 2016, o Regulamento 679 do Parlamento Europeu. A, Veio da inspiração nesse Regulamento Europeu, e a Lei Geral de Proteção de Dados visa harmonizar o desenvolvimento econômico com a proteção dos dados particulares, dos dados pessoais dos cidadãos. Mas o que vem a ser dados pessoais? Dados pessoais são dados que permitem relacionados a uma pessoa identificada ou identificável. São dados que permitem ligar aquelas informações a uma pessoa. O próprio conceito da lei, a lei, no seu artigo 1º, dispõe que esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade natural. Portanto, a lei ela tem esse escopo de proteger a privacidade, a vida íntima do cidadão, consequentemente sua dignidade, e garantir o livre desenvolvimento de sua personalidade, porque o desenvolvimento da personalidade está estritamente ligado à privacidade. Ninguém desenvolve sua personalidade se não tiver privacidade. É necessário, é uma condição sine qua non. Aí veio a Lei 13.709, que tem como fundamentos especificados no artigo 2º, primeiro fundamento, respeito à privacidade. Privacidade na navegação pela internet, nos meios digitais, que vocês podem ver a partir de agora. Geralmente se entra em site, é colhida uma aceitação, uma concordância para reconhecimento de cookies e reconhecimento de seus dados, para propiciar uma melhor, geralmente as empresas colocam para melhor, para que o cidadão usufrua melhor do serviço prestado. E a regra básica é o consentimento. Existem algumas hipóteses legais que em outro vídeo eu vou abordar, mas a regra básica é o consentimento. Vocês podem observar que na navegação, ultimamente, toda empresa geralmente pede consentimento para colher seus dados pessoais e, na medida do estritamente necessário, a sua conveniência. Então, o primeiro princípio fundamental dessa lei é o respeito à privacidade. O desenvolvimento da atividade econômica limitado pelo respeito à privacidade do cidadão. A lei visa coibir a manipulação e venda de dados pessoais com interesses publicitários, com manipulação manipulação da vontade do consumidor, comercialização de dados pessoais entre empresas, sem consentimento do consumidor. Então a lei visa basicamente, primeiramente, proteger a privacidade. Ela tem por escopo também garantir a autodeterminação informativa, ou seja, o cidadão tem o direito de determinar onde seus dados poderão ser guardados, movimentados, para que fim e durante quanto tempo, com toda limitação estabelecida pelo titular dos dados. Então, o titular dos dados é o dono absoluto dos dados,
porque isso está ligado inerentemente à sua dignidade. O cidadão pode exigir o acesso aos dados, determinar a duração que aqueles dados podem ficar arquivados num determinado banco de dados e os fins para os quais podem ser utilizados. A lei veio garantir isso. É claro que ainda na prática vemos isso ainda de forma incipiente, mas é uma determinação legal. O terceiro fundamento, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião. Ou seja, a liberdade de movimentar os seus dados, expor suas opiniões, suas ideias, como uma manifestação da sua personalidade, sem que isso possa ser manuseado por empresas visando lucro para prejudicar o titular dos dados. Outro princípio, a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Ou seja, não se pode divulgar dados, imagens, qualquer dado relativo a uma pessoa que vá prejudicar a sua imagem, danificar o seu conceito de honra, a sua autoimagem. Então a lei traz esse fundamento do respeito à autoimagem, à liberdade de opinião, de expressão da pessoa humana. Outro fundamento da lei é o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Ou seja, com respeito à privacidade, à intimidade, à liberdade de opinião, de expressão do cidadão, as empresas podem desenvolver livremente sua atividade econômica, com estímulo da lei, a inovação, o desenvolvimento tecnológico, a busca de novos inventos, novas descobertas, propiciando lucro, desenvolvimento econômico, mas criando uma baliza, um respeito aos dados privados dos cidadãos. Outro princípio, a livre iniciativa, na verdade três, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. Ou seja, a livre iniciativa, qualquer empresa pode se desenvolver suas atividades visando lucro, visando o desenvolvimento da atividade econômica, com respeito ao consumidor. Mas essa lei, ela visa proteger os dados pessoais, tanto do consumidor como do não consumidor, porque ela visa proteger a livre atividade econômica com respeito aos dados pessoais dos cidadãos, na qualidade de consumidor também. Então, os dados pessoais são protegidos de qualquer forma. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, os direitos humanos, o direito a não ser exposto numa forma degradante, alguma pessoa em uma situação degradante, o respeito àquela situação, a não ser em alguma situação excepcional que nós vamos ver mais adiante no outro vídeo, abordando esta lei. O livre desenvolvimento da personalidade, como eu mencionei antes, o desenvolvimento da personalidade exige a privacidade, porque todas as pessoas têm falhas, têm lados da personalidade a ser desenvolvidos, e esses aspectos da personalidade, sobre esses aspectos da personalidade, inclusive, devem ser garantido o direito de privacidade, para que aquela pessoa possa ter o livre desenvolvimento e lidar com aquele aspecto negativo da sua personalidade para se transformar, se desenvolver, ter um desenvolvimento da personalidade dentro do que ela almeja, do que ela deseja. Então a privacidade está relacionada ao desenvolvimento da personalidade. O respeito à privacidade, à intimidade, é necessário para que a pessoa tenha liberdade para se desenvolver no seu ritmo, dentro da sua vontade, dos seus fins almejados. A dignidade, como um fundamento também da lei, se respeitando a privacidade, a liberdade, a autodeterminação dos dados, o direito à privacidade, se está respeitando a dignidade.
E o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Então, o cidadão tem liberdade para se manifestar com respeito aos seus dados pessoais como cidadão. Então, a lei tem esses fundamentos que ela traz no artigo 2º, e nós vamos, e o fundamental, a ideia principal, inicial da nossa abordagem, é entender que a lei visa compatibilizar o desenvolvimento da atividade econômica com o respeito aos dados pessoais dos cidadãos. Compatibilizar para que haja inovação tecnológica, livre desenvolvimento e progresso, enfim. Então, nós vamos ficar por aqui. Hoje voltaremos com outros vídeos curtos abordando a nova lei de proteção de dados, cada enfoque, com outros enfoques, outros aspectos da lei, em outras oportunidades. Agradeço, desejo um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite a todos, dependendo do horário que estejam me assistindo, e até breve.